amados irmãos e irmãs, alegria celebrarmos o dia do Senhor, meditando na palavra de Deus. Essa é nosso sermão de número 30, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos caminhando para o término desse livro e louvamos a Deus pelo ensino que temos recolhido dele, não é mesmo? Vamos abrir a palavra, Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, do verso 1 ao verso 15, nós vamos falar da igreja em Tessalônica e em Bereia. Atos 17, verso 1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Nós podemos orar antes dos irmãos se assentarem? Pai, nós queremos te adorar pela tua palavra lida no dia do Senhor. Nós te bendizemos porque esta mensagem é para nós, igreja. O Evangelho é para a tua igreja. O Evangelho não é só para aquele que se converteu agora. O Evangelho é para todos nós, obreiros, obreiras, servos, servas, daqueles que já há muitos anos caminham contigo. Nesta manhã nós confessamos, nós precisamos do Evangelho de Cristo. Nos ajuda, Senhor, a compreender esta mensagem que é capaz de nos colocar no nosso lugar e de exaltar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos chegando, aliás, nós já estamos na segunda viagem missionária de Paulo e seus irmãos, seus amigos. Eles já haviam passado pela primeira, acho que a gente podia até colocar um mapa aqui. Vocês estão com o mapa aí? Para os irmãos se situarem aqui. Conseguem colocar? Eles já haviam passado pela primeira viagem missionária, que nós vimos, servos do Senhor, saindo de Jerusalém, subindo até Antioquia, depois passando de Antioquia até Pafos, de Pafos até Perge, eles sobem até Antioquia da Psídia e fazem aquele caminho, que, se eu não me engano, Gabriel mostrou aqui para vocês.
Icônio, Listra e Derbe. Depois, para finalizar a primeira viagem missionária, o que os irmãos fazem? O caminho de retorno. E agora, na segunda viagem, eles fazem este mesmo caminho por Icônia, Derbe e Listra, porém subindo pela Ásia Menor. Eles chegam até Filipos, foi a mensagem da semana passada. Lá na semana passada, os irmãos viram que Paulo e Silas estavam presos em Filipos. Naquele texto muito conhecido, Atos capítulo 16, em que o texto bíblico diz: e à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Então sobreveio um tão grande terremoto e foram abertas as prisões de todos. Os irmãos se lembram desse texto? Naquele momento, Paulo e Silas saem da prisão e eles caminham até Tessalônica. Esta caminhada, ela tinha aproximadamente 150 quilômetros. Então, os irmãos vão de convir que deve ser uma caminhada de 7 a 8 dias, com bastante esforço. Mas lembra que Paulo e Silas ainda estavam provavelmente tratando das feridas do seu corpo, não é isso mesmo? Porque eles haviam tomado uma surra lá em Filipos. E agora eles chegam em Tessalônica, mas eles não podiam esmurecer a despeito de tudo aquilo que eles haviam passado. Afinal de contas, eles estavam numa cidade importantíssima, uma cidade estratégica para a pregação do Evangelho. Tessalônica era um centro comercial e administrativo. Não bastasse, Tessalônica ainda era a sede onde o governador romano morava, era a residência dele. Aquela cidade era um ponto importantíssimo para a evangelização na Europa, para a evangelização na Macedônia e também na Grécia. E ao chegar em Tessalônica, Paulo faz aquilo que lhe era de costume. Paulo vai até uma sinagoga. A sinagoga era a ponte de contato para a pregação do Evangelho no Novo Testamento. Perceba que Jesus usou da sinagoga para trazer ensino ao povo. Paulo já havia feito isso outras vezes, em outras oportunidades. E diz o texto lá no versículo 2 que era o costume. Eles colocaram aqui. Para a gente relembrar, Judeia, os irmãos sobem até Antioquia, vão até Antioquia da Psídia, fazem esse caminho, e agora eles retornam. Lembra? Estruturando as igrejas, levantando presbíteros. Agora eles fazem a segunda viagem missionária, passando para cá. Então, eles vão subindo via Ásia Menor. E eles chegam até Filipos, que não vai dar para vocês enxergarem daí, porque nem eu estou enxergando. Aqui é Filipos. E eles vão caminhar até Tessalônica, que, se eu não me engano, está ali do lado. Essa é a distância que eles fazem, feridos, açoitados, machucados. Esse é o caminho que eles estão fazendo. Perceba, este é um ponto muito importante de evangelismo na Europa, porque é um ponto muito próximo da Grécia, muito próximo de Acaia. Lembra da carta aos Coríntios? Da Grécia, de Atenas, a capital da Grécia. Então, esse é um ponto importantíssimo de evangelismo. A segunda viagem missionária foi muito importante, sobretudo para que nós recebamos o cânon conforme recebemos, atualizando, mas conforme recebemos hoje. E aí diz o versículo 2, acompanhe aí na sua Bíblia, por favor, que Paulo vai então até a sinagoga, conforme era de costume, e durante 3 sábados ele disputa com os judeus nas sinagogas. É provável, meus irmãos, que Paulo e Silas e aqueles irmãos que estavam junto a eles tenham passado mais de 3 semanas naquela cidade. Quando nós lemos que eles disputam por 3 sábados, a gente tem a sensação de que eles ficaram somente 3 sábados, mas muito provavelmente não foi esse o tempo. Porque, percebam, eram 150 quilômetros de distância, uma caminhada de 7 a 8 dias. Lá na carta aos Filipenses, a Bíblia diz que Paulo, enquanto estava em Tessalônica, recebeu apoio dos irmãos de Filipos por 2 vezes. Então a notícia tinha que chegar até Filipos, eles tinham que entender que Paulo estava passando necessidade, eles tinham que fazer a coleta dentre os irmãos e eles tinham que enviar o recurso para Paulo. E isso aconteceu por 2 vezes. Além disso, é lá na carta aos Tessalonicenses que Paulo escreve dizendo: eu tive que fazer tendas para me sustentar no período em que estive em Tessalônica. Portanto, entendam, muito provavelmente Paulo não ficou somente 3 semanas. O texto faz menção aos dias em que Paulo disputou com os judeus na sinagoga. E por que eu estou reforçando isso com vocês? Para que os irmãos entendam que foi necessário um trabalho de discipulado naquela igreja e naquela região. Paulo não foi lá, pregou 3 vezes e foi embora. Não foi isso que aconteceu. Aliás,
pelo texto que nós lemos, nós até entendemos que uma igreja se formou na casa de Jason. Não é lá que eles foram para prender os irmãos que estavam servindo? Portanto, um trabalho de discipulado estava acontecendo ali. O termo que a Bíblia usa para falar que Paulo disputava, que Paulo arrazoava, fazia menção a uma disputa de perguntas e respostas. É mais ou menos o que a gente faz aqui lendo o catecismo. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. E diz a Bíblia que Paulo disputa com eles acerca de um assunto muito importante. Versículo 3. Jesus havia pregado esta mensagem para os discípulos no cenáculo. Jesus também havia pregado esta mesma mensagem de Paulo para os discípulos no caminho de Emaús. Paulo já havia pregado esta mensagem em outros momentos. Qual era a mensagem? Leia aí, junto comigo, versículo 13, explicando e provando que Cristo deveria sofrer, ressuscitar dos mortos. E ele dizia, este Jesus que lhe proclamo é o Cristo. Portanto, vamos resumir em uma palavra, qual era a mensagem de Paulo? Era o Evangelho. Paulo estava pregando que Cristo morreu pelos nossos pecados, 1 Coríntios capítulo 15, o texto até que nós lemos aqui no nosso catecismo, que ele morreu pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 4. Portanto, perceba, Paulo só tinha uma mensagem. Foi a mesma mensagem que ele pregou em Antioquia. Foi a mesma mensagem que ele pregou em Salamina. A mesma mensagem que ele pregou durante toda a viagem missionária. Esta é a mensagem da igreja. Mas Paulo dividiu aquela mensagem em 3 tópicos. Parecia até que Paulo queria ser batista, como o tradicional sermão batista, dividido em 3 tópicos. Quais eram os tópicos do sermão de Paulo? Ele disse que Cristo tinha de sofrer, que Cristo tinha de ressuscitar e que o Jesus que ele anunciava era o Cristo. Cristo tinha de sofrer. Meus irmãos, a humilhação de Cristo não começa no Calvário. A humilhação de Cristo começa no momento em que ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A humilhação de Cristo não significa que Cristo se livrou da sua divindade, não. Ele era Deus, 100% Deus. Mas em que consiste a humilhação de Cristo? Ele se encheu de servidão. Então ele era 100% Deus e 100% homem. Isso se chama união hipostática. Ele não deixou de ser Deus para ser homem, mas ele se encheu de servidão. Ele se encheu de servidão e nasceu nesse mundo. Sob uma condição humilde, debaixo da lei, enfrentando as misérias da vida, ele escolheu se encher de servidão por amor das nossas vidas. Passou por um ministério penoso, foi rejeitado, perseguido. Na sua prisão, sofreu por aproximadamente 15 horas. Enfrentou um flagelo físico no seu corpo, mas também enfrentou na sua alma, enfrentou na sua mente, uma crise de ansiedade, um distúrbio terrível, porque ele sabia o que ele iria enfrentar nas horas subsequentes. Durante todas aquelas 15 horas, ele sofreu fisicamente e psiquicamente. Tudo começou com a traição de Judas. Depois ele viu o abandono dos discípulos. Ao ser julgado, ele viu Pedro negando. O texto bíblico diz que ele olhou para Pedro, ele viu Pedro negando. Ele suou sangue, foi torturado pelos soldados no Sinédrio, recebeu açoite, os 7 flagelos romanos, sofreu pancadas na cabeça, uma coroa de espinhos. Ele sofreu por nós fisicamente, sofreu moralmente, foi submetido a um julgamento hipócrita, foi condenado sem pecado e sem direito à defesa. Ouviu uma multidão gritando, solta Barrabás, e quanto a Jesus, chamado Cristo, crucifica-o, crucifica-o. Não conseguiu nem carregar
sua própria cruz. Simão Cirineu tinha que carregar. E as pessoas acham que Simão queria fazer aquilo. Que Simão tinha vontade de ser exposto diante das pessoas, de se sujar de sangue, de ter que seguir um criminoso, um que era considerado maldito. Simão não desejou estar ao lado dele, ninguém desejava estar ao lado dele, ninguém que olhasse para ele teria prazer naquilo que olhava. Ninguém. Ele foi rejeitado, mas ele tinha de sofrer. Paulo também tinha de sofrer. Atos capítulo 9, versículo 6. Mas eu mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Cristo tinha de sofrer e Paulo também tinha de sofrer. E nós? Nós tínhamos de sofrer. Mas na cruz, ele pagou o nosso preço. Louvado seja Jesus Cristo. O Deus que se fez homem para pagar um preço por nós, ele tratou a nossa culpa. Ele curou as feridas do nosso pecado. Foi isso que ele fez na cruz do Calvário. As pessoas tentam tratar a culpa do pecado de tantas formas. Medicamentos, entorpecentes, psicotrópicos. Elas acham que elas vão curar uma culpa, mas elas não conseguem tratar. Sabe por quê? Porque essa culpa está dentro de nós. Nós somos esta culpa. O pecado está entranhado em nós. Nós somos a culpa. A salvação para a nossa culpa é uma só. É a confiança de que o que Jesus fez na cruz diz respeito a mim e a você. É só isso que é capaz de te livrar desse peso da culpa. O entendimento de que a cruz não era só sobre ele. A cruz era sobre você. A mensagem da cruz era sobre você. O evangelho é sobre você. Não era só sobre ele. Era sobre eu e era sobre você. E você só vai conseguir se livrar desse peso quando você entender isso. A mensagem da cruz é sobre nós, ainda que você não queira isso, ainda que você não saiba disso, ainda que você não entenda em sua essência o que isso significa. Mas a mensagem da cruz é sobre nós. E a mensagem que Paulo pregava é que ele tinha de sofrer, mas ele também tinha de ressuscitar. A exaltação de Cristo consiste no ressuscitar dos mortos, ascender aos céus, se assentar à destra do Pai e aguardar o grande dia do julgamento do mundo. Isto é a exaltação de Cristo. Jesus tinha que ressuscitar, porque a ressurreição é a prova de que a palavra de Deus se cumpre. Você consegue entender esse elo de ligação? A ressurreição é a prova de que vale a pena hoje você, aqui em Vila Velha, crer na mensagem de Deus. Vale a pena você acreditar na Bíblia, porque Ele ressuscitou. A ressurreição é a prova disso. Jesus disse a Pedro que ele teria de ressuscitar. Lá em Mateus capítulo 16, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja morto, mas ressuscite ao terceiro dia. É necessário. Jesus também falou sobre isso para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele falou para os discípulos no cenáculo. Ele mostrou pela lei, pelos profetas e pelos salmos que Cristo teria que sofrer, mas que teria de ressuscitar. Portanto, irmãos, a cruz não foi um acidente. A cruz não foi uma emboscada, não foi um acontecimento aleatório. Ele estava dizendo para os discípulos, é necessário. Ele tinha de sofrer, mas ele também tinha de ressuscitar. E essa mensagem não podia de maneira alguma ficar esquecida. Você sabe quem que não pode esquecer dessa mensagem? Eu e você. Nós não podemos esquecer. É por isso que lá no cenáculo, quando ele faz a ceia, ele parte o pão e ele diz, fazer isso em memória de mim. Eles tinham de lembrar. Quando as mulheres vão até o sepulcro, elas veem a pedra removida, um anjo assentado sobre ela. E o que o anjo diz? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Lembra do que ele disse quando estava convosco na Galileia. Essa mensagem não podia ficar esquecida, eles tinham que lembrar dela. E as mulheres saíram do sepulcro anunciando. Vejam, irmãos, elas examinaram aquilo que o anjo lhes disse. Elas se lembraram daquilo que o Senhor havia informado antes. E elas saíram anunciando com convicção.
Pergunta para a igreja: elas viram Jesus ressuscitado nesse momento? Não. Portanto, elas anunciaram sem tê-lo visto de fato ressurreto. Porque elas ouviram a mensagem do anjo, se lembraram do que Jesus havia lhes dito e creram com convicção. Meus irmãos, é por isso que ele tinha de ressuscitar, para mostrar que a palavra que ele havia dito era verdade, para mostrar que vale a pena confiar na palavra de Deus, para mostrar que vale a pena crer naquilo que ele diz, naquilo que ele nos ensina. Ele tinha de ressuscitar justamente por isso. E o último tópico da mensagem de Paulo: o Jesus que ele estava pregando era o Cristo. Imagine o quão difícil, meus irmãos, para um judeu é aceitar a mensagem de um Messias sofredor. Eles desejavam um Messias que viesse acabar de vez com o sofrimento do povo. E depois que Jesus ressuscita, os discípulos ficam espantados. Pensa, eles pensavam que era um fantasma. Você se lembra desse texto? Ele tem que chegar para eles e dizer assim: pode encostar em mim, vê se eu não sou de carne e de osso. E depois ele diz assim: vocês têm alguma coisa para comer? Mas o que é isso? Ele não só ressuscitou corporealmente, mas ele também quer me dizer que ele tem fome? E Jesus se assenta e come um peixe. Por que ele comeu um peixe? Para provar que ele sim havia ressuscitado, conforme ele tinha dito, que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Ora, mas isso é um absurdo. Ele ressuscita corporealmente, ele tem carne e osso, ele come um peixe na minha frente. Isso é um absurdo. Sim, meus irmãos, parabéns, você acabou de compreender a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho não tem que ser racional, ela não tem que entrar na sua cabeça, muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque a mensagem é muito maior que a sua cabeça, a mensagem é muito maior do que nós. Evangelho é sim uma mensagem incompreensível. Era aquele o Cristo que Paulo estava anunciando, ele ressuscitou. As pessoas podiam olhar e falar: meu Deus, mas essa mensagem é um absurdo. Sim, essa mensagem era um absurdo. E ela continua sendo um absurdo até os dias de hoje. Permita-me dizer, você nunca vai conseguir provar que a mensagem do Evangelho é uma mensagem lógica, porque ela não tem que se adequar à sua cabeça. Você não precisa de arqueologia para provar que Jesus existiu. Você não precisa de história, de Bíblia, de geografia, você não precisa disso. Você precisa crer. Evangelho é para quem crê. Aquele Jesus era o Cristo que Paulo havia anunciado. A ressurreição é importante porque ela prova que Jesus é o Cristo. Veja, Paulo não está preocupado primeiramente se você crê na ressurreição de carne e de osso. Ele está preocupado primeiramente se você crê na palavra. E obviamente, se você crê na palavra, então você crê na ressurreição de carne e osso. Nós cremos na palavra quando ela diz que haverá um novo céu e uma nova terra? Nós cremos na palavra quando ela diz que Deus criou tudo do nada, ex nihilo? Você crê nisso? Você crê na palavra quando ela diz que Jesus ressuscitou? Você crê na palavra quando ela diz que Ele está sentado ao lado do Pai? Porque você não precisa de evidência para isso. Aliás, você não deve procurar evidências para isso. Você deve crer na palavra. Diz o versículo 4 que Paulo cria naquela palavra. Porque lá em Tessalonicenses, lá em Tessalônica, e lá na carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer que ele pregou esta mensagem, que eu estou falando para vocês aqui agora, com poder, com o Espírito Santo e com profunda convicção. Ele cria naquilo que estava anunciando. E é justamente por isso que muitos judeus, gregos e mulheres se converteram naquele dia. Certa vez perguntaram para um pregador como fazer para que a igreja ficasse incendiada, pegasse fogo. Sabe qual foi a resposta dele? Acenda uma chama no altar. Porque se o altar estiver incandescente, toda a congregação arderá em chamas. Sabe qual é o segredo para que uma igreja seja assim abençoada? Que o pregador pregue com
convicção, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Foi isso que Paulo fez, versículo 4. Unir no grego é algo singular, significa que aquelas pessoas se tornaram seguidores de Cristo, de Paulo, de Silas e de todo aquele novo grupo que se formava. Essas pessoas deixaram agora a sinagoga para se reunir com Paulo e Silas na casa de Jason. Perceba, irmãos, não existe salvação sem integração à igreja. Eles foram salvos, eles entenderam a mensagem, eles correram atrás de uma igreja para se integrar. Não existe salvação fora da igreja, fora do corpo de Cristo. Deus salva, mas o homem responde pela fé, fazendo a vontade de Deus em ações e em vontade, em atitudes. Perceba, versículo 5. Quando os judeus veem que todas aquelas pessoas haviam se convertido, eles ficam cheios de inveja. Diz a Bíblia que eles veem que os gregos se converteram, que os judeus se converteram, e então eles olham e veem que mulheres de elevadíssima posição se convertem. A raiva que veio sobre eles agora não era mais por causa da mensagem. A raiva que veio sobre eles é por causa daquelas mulheres de elevada posição. Por quê? Porque eles sabiam que iam perder a presença daquelas mulheres nas sinagogas. O texto diz que elas deixam as sinagogas e vão se reunir com Paulo e Silas na casa de Jason. E então eles ficam enfurecidos. Eles não estão preocupados com o reino. Eles estão preocupados com a sua manipulação do poder. Contudo, versículo 6, não os achando, eles vão atrás de Jason e os outros irmãos para prender aqueles irmãos. E eles argumentam dizendo, veja, aqueles homens que têm causado alvoroço em todo mundo, agora chegaram aqui. Versículo 6, o verdadeiro evangelho transtorna, penetra, muda a sociedade em todas as partes do mundo. Não existe conversão sem fruto do Espírito. Não existe evangelho sem mudança. O verdadeiro evangelho produz um verdadeiro marido, um verdadeiro pai, um verdadeiro filho, um verdadeiro funcionário. O verdadeiro evangelho tem que transtornar, tem que mudar a sociedade, tem que produzir algo, porque sem fruto do Espírito não existe conversão. As pessoas se pegam tanto à soteriologia de Calvino, as pessoas ficam tão preocupadas com o que Calvino está falando nas institutas sobre salvação, mas elas esquecem que Calvino falou sobre salvação em 2 ou 3 capítulos, mas ele usou um livro inteiro para falar sobre mudança de vida. As pessoas se pegam à soteriologia de Calvino, porque elas não querem a mudança de vida que Calvino lhes propôs. As pessoas não querem mudar. E o verdadeiro evangelho, ele não é um apelo a essa razão, ele é um apelo à fé. As pessoas precisam mudar por fé. Não é porque elas acham que é importante ser um bom funcionário. É porque elas creem na palavra do Cristo que ressuscitou e elas entendem pela palavra que elas precisam apelar a esta fé, a esta convicção. Versículo 8 e 9 diz que Jason e os demais irmãos são presos. Paulo dá a entender que futuramente ele tinha o desejo de retornar até aquela cidade de Tessalônica, mas ele não consegue, muito provavelmente porque os irmãos ficam sem recursos, porque precisam pagar fiança, a fiança de Jason e dos demais irmãos. Vejam como esta inveja, esse sentimento de raiva trouxe prejuízo para o evangelho. E então, Paulo e Silas são dirigidos a Bereia. E em Bereia, versículos 10 e 11, eles encontram um povo sedento, cuja nobreza foi manifesta pela forma como aqueles irmãos receberam a palavra de Deus. Qual era a mensagem que Paulo lhes pregou? Alguém se lembra? Qual era a mensagem que Paulo pregava? Que Cristo tinha de sofrer, de ressuscitar e que Jesus era o Cristo. Qual era a nobreza daqueles irmãos? Eles receberam a palavra com avidez e exame da palavra que recebiam. Eram 2 pontos. A nobreza dos irmãos de Bereia se traduziu em 2 pontos.
Avidez, vontade, desejo, aquela expectativa boa, aquele sentimento que nos dá, quando vai chegando domingo à tarde, a gente vai pensando, o que será que o pastor Anchieta vai pregar essa noite? Aquela avidez, aquele desejo, era isso que os irmãos tinham. Mas quando Paulo pregava, eles examinavam. Vejam, irmãos, Lucas usa da mesma expressão que Pedro vai usar lá na sua carta, quando Pedro está falando sobre os profetas do Antigo Testamento. Pedro está dizendo que os profetas examinavam as profecias para ver se tudo era conforme eles estavam ouvindo de Deus. Pergunta para quem está prestando atenção até essa hora. Qual era a ordem de Jesus para os discípulos no cenáculo? Lembrar. Qual foi a ordem do anjo para as mulheres no sepulcro? Lembrar. O que é que os bereanos faziam? Eles faziam lembrar. Eles examinavam a palavra para ver se aquela mensagem era aquela mesmo, para ver se aquilo era condizente com aquilo que eles estavam aprendendo a respeito das Escrituras. Eles lembravam. Meus irmãos, receptividade associada a um exame meticuloso resultou num crescimento explosivo da igreja em Bereia. As pessoas se perguntam tanto, por que Bereia deu certo? Por que Bereia cresceu tão rápido? Por que Bereia é um modelo de igreja para nós? Sabe por quê? Porque eles receberam o Evangelho como ele tem que ser. Eles não adaptaram a mensagem, eles não reduziram o Evangelho para caber na cabeça das pessoas. Ah, essa mensagem está ultrapassada, essa mensagem precisa ser mais contemporânea, essa mensagem tem que se adequar aos nossos moldes. Os bereanos não faziam isso. E é por isso que aquela igreja cresceu de forma assustadora, conforme nos relata a palavra de Deus. E diz a Bíblia, versículo 13 e 15, que quando os judeus percebem que aquela cidade também havia se convertido, mais uma vez, eles vão atrás de Paulo, que foge para Atenas. Inicia-se ali uma igreja na capital da Grécia, local de extrema importância, para que hoje recebamos a palavra conforme nós a temos. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho é a prova de que a palavra de Deus é verdadeira. A mensagem do Evangelho é a prova de que nós podemos crer em tudo que ela fala. Se Cristo ressuscitou, então a mensagem é verdadeira. E se a mensagem é verdadeira, eu não preciso buscar recurso em outro lugar. Os recursos estão na palavra. Esta é a mensagem da salvação. As dúvidas do seu coração não vão ser resolvidas com lógica. As dúvidas do nosso coração nos humilham. As dúvidas do nosso coração nos tiram a esperança, nos roubam a nossa alegria, porque elas nos mostram quem nós somos. E nós estamos aqui reunidos nesta manhã para dizer que o Evangelho é sim uma resposta ilógica, mas é uma resposta. Enquanto você procura resposta em tantas outras coisas, saiba de uma coisa, aqui está uma resposta. Mas eu não consigo entender, não é para entender, é para confiar. Não é para reduzir, não é para adaptar, não é para melhorar a palavra, é para crer conforme ela nos ensina. Paulo lhes pregou, ele tinha de sofrer, ele tinha de ressuscitar, e ele é o Cristo. Se você crê conforme Paulo pregou, então você crê em toda a Escritura. Então você crê que em breve, novos céus e nova terra receberão os remidos do Cordeiro. Você crê que há um lugar sendo preparado, ou melhor, já está preparado para nós. Nós é que somos preparados para um dia estar com Ele na eternidade do Senhor. Vamos estar de pé, vamos encerrar este período. Senhor, bendito seja o Teu nome pela mensagem que não se adequa a nós, mas que faz com que nós nos adequemos ao Senhor, que faz com que nós compreendamos a nossa pequenez e o quanto nós somos dependentes de Ti. Bendito seja o Senhor que tem um bom caminho preparado para nós, aonde o Senhor cuida dos nossos corações, da nossa mente, do nosso psique, para que possamos Te adorar conforme o Senhor deve ser adorado, não conforme nós entendemos, não conforme nós queremos, mas conforme o Senhor deseja que o adoremos. Porque o Senhor é Deus
sobre todas as coisas. Bendito seja o teu nome por este período dominical. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces, ternas, santas consolações, os dons, a virtude e o poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, Igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.